Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu comecei a gravar agora porque hoje é o dia 3/7 de 2024 e o evangelho de hoje fala sobre São Tomé. Hoje é o dia de São Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Ele é conhecido como o incrédulo porque ele teve que ver para crer. E o evangelho de hoje fala justamente sobre o ver para crer. Mas eu não gostaria de falar sobre o evangelho em geral, mas sim sobre uma das últimas frases que Jesus fala. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Versículo 29, disse-lhe Jesus, creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. E mais ou menos traduzindo, bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto, talvez na sua Bíblia esteja assim. Mas no Evangelho, esse foi uma das coisas que mais me impactou. Trazendo esse mesmo pensamento sobre crer, sobre ver para crer, para hoje, hoje em dia as pessoas não estão sobre ver, mas sim sobre a palavra sentir. Então, quando naquela época eles tiveram que Tomé teve que ver para crer, hoje em dia os jovens, a maioria das pessoas praticantes, tem que sentir para crer. Eu vi um vídeo da Laura Pessina, não sei se vocês conhecem ela, mas ela fala justamente sobre como a fé não é um sentimento, sobre como a gente não deve se deixar levar pelos nossos sentimentos. Você já deve ter visto em alguma pregação pessoas falando, ou em vídeos mesmo, sobre como Deus, ele falou com a pessoa, como aquela pessoa sentiu Deus, sentiu o Espírito Santo, você fica, poxa, eu queria ter aquilo, será que Deus está realmente ouvindo minhas orações? Quando você reza, você não sente que Deus está ali te escutando, e você pensa, será que ele está mesmo aqui? E eu tava querendo justamente falar sobre isso. Esse evangelho me lembrou justamente isso. Sobre como nós não devemos sentir para crer. Os jovens de hoje em dia estão caindo muito nesse pensamento de eu não tô aproveitando se eu não tô sentindo. Como, por exemplo, em uma adoração. Se você não tá chorando, se você não tá com aquele amor maravilhoso por Jesus Eucarístico, você não tá sentindo. Você não tá crendo que ele está realmente ali. E, na verdade, não é bem assim. Claro, vai ter dias em que você vai sentir, que você vai ver Deus falando com você, que você vai chorar horrores, mas tem dias que isso não vai acontecer, isso não é um bicho de 7 cabeças, isso é algo completamente normal. Só que hoje em dia a gente tá tão acostumado com a visão de que nós temos que sentir Deus, se Deus a gente não tá sentindo, ele não tá falando com a gente, que isso fica muito no pensamento de, será que Deus realmente existe? Será que ele tá realmente ali? Mas, como Jesus disse, felizes aqueles que creem sem ter visto. Felizes os que creem sem sentir. Não é sobre sentir, e sim sobre crer. Então, todas as vezes que você tiver nesse pensamento de você estar orando, e você não tá sentindo que Deus tá ali, você não tá sentindo nada de diferente, você tá sem nenhuma vontade de rezar, só que você tá ali, você sente que Deus não está ali, e isso te desanima mais ainda. Lembre-se que não é sobre sentir, mas é sobre crer. Então, se você tá orando, você tá acreditando que Deus vai te ouvir. Você tá crendo que Ele vai estar ali e estar te ouvindo, porque senão você não oraria. Então, pare de colocar na sua cabeça que você tem que sentir para crer. Porque isso foi um dos maiores problemas para mim na minha caminhada espiritual. Recentemente eu passei por uma batalha espiritual muito forte. Consegui vencer com a graça de Deus. Estou vencendo aos poucos. Mas é sobre como Deus tá ali falando comigo. Pra caramba, eu sempre faço, eu sempre dou o meu melhor, mas ele não tá ali. Eu vou em uma adoração e vejo as outras pessoas, ele falando com as outras pessoas, enquanto eu tô aqui, sempre à disposição, e ele tá curando outras pessoas e não está olhando pra mim. Eu não tô sentindo ele. Então, não pense que é sobre isso. Não tenha esse pensamento de você
para que você crer, você tem que sentir. Não tenha um pensamento de Tomé, que para você crer, você tem que ver. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar do evangelho de hoje. Eu gosto muito de Tomé, principalmente pela parte da incredulidade, pela parte de duvidar, porque se o próprio Tomé, que era um dos apóstolos de Jesus e que andou com Jesus à terra, viu os milagres, viu a face dele, viu a ressurreição, não duvidou que ele realmente tivesse ressuscitado dos mortos, duvidou de Jesus, quem somos nós para não duvidar? Quem somos nós para não crer? Quem somos nós? Se ele passou por uma confusão, quem somos nós para não termos essas confusões? E a parte que eu mais gosto nos discípulos mesmo é sobre isso. Sobre como mesmo eles sendo santos, mesmo como eles andando com Jesus, mesmo eles vendo Deus cara a cara, eles tiveram momentos de dúvida. Então, se eles tiveram, quem somos nós para não ter? Então, não pense que é só porque você não está sentindo que Deus está vendo as suas orações que ele não está ali, porque ele está. Mas você, ao longo da sua caminhada espiritual, você vai perceber que ele, na maioria das vezes, não vai falar nada. Na maioria das vezes, ele vai ficar em silêncio. Então, acostume-se com o silêncio. Acostume-se com não sentir nada. Mas não desista de querer sentir. Não desista, persevere. Bom, é mais ou menos isso. Foi um vídeo bem curto, bem rápido, mas é sobre isso que eu queria falar, sobre esse evangelho de hoje, gente. Eu tava realmente querendo falar com alguém, com alguma coisa, com alguma pessoa sobre como esse evangelho me marcou mesmo. Eu gostei muito dele. Mas é sobre isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Beijão e até o próximo, viu?